27, versículo 1. A Bíblia diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Até aí. Hoje eu não vou ler o salmo todo, porque ele é um salmo um pouco maior, então nós vamos precisar de mais tempo na exposição desse salmo, que é um dos salmos de confiança. E nós vamos lendo à medida que nós vamos explicando esse salmo e aprendendo com ele. Nós estamos aqui numa série de pregações nos salmos, que são chamados salmos de confiança. E por que trabalhar com salmos de confiança? Nós temos trabalhado com várias partes diferentes da Bíblia, e isso atende à vontade de Deus e à ordem de Deus, para que os ministros ensinem todo o conselho de Deus para a igreja. Nós precisamos aprender a Bíblia toda, todas as partes. Nós não escolhemos aquelas que nós achamos mais interessantes, mas nós precisamos aprender toda ela, porque toda ela, como nós vimos aqui na leitura da Confissão de Fé, toda ela, cada livro das Escrituras é inspirado por Deus. Mas trabalhar com salmos de confiança para o nosso tempo é muito importante. Por quê? Porque vivemos em tempo em que as pessoas estão dominadas pelo medo, estamos dominados pela incredulidade, pela falta de confiança. E é muito comum no meio dos cristãos, no meio dos evangélicos, nós lidarmos com uma desconfiança descomunal com relação às promessas de Deus, com relação ao cuidado de Deus, com relação àquilo que Deus realiza nas nossas vidas. Mesmo tendo experimentado tantas coisas boas das mãos de Deus, nós sempre tememos o amanhã, sempre tememos o futuro, tememos as doenças, tememos o cenário político, temos medo do cenário econômico, temos medo da nossa aposentadoria, temos medo dos nossos dias, temos medo da velhice, temos medo que os nossos filhos cresçam. Nós estamos rodeados de medos e desconfiança, de uma maneira geral, em relação a tudo, a todos e até em relação a Deus. Então, por isso, trabalhar esses salmos é tão importante. E hoje nós chegamos no Salmo 27, que o tema central do Salmo 27, a gente não sabe quando foi que Davi escreveu esse salmo, é um salmo de Davi, não sabemos em qual ocasião ele foi escrito, se foi quando ele recebeu algum livramento da parte de Deus, ou se foi enquanto ele se preparava para alguma batalha, e ele então cantava e compôs esse salmo para se encorajar. Nós não sabemos, mas é indiferente saber isso, porque em qualquer cenário, esse salmo ele tem um efeito muito importante. Qual que é o efeito desse Salmo 27? Ele é um poderoso remédio, ele é um poderoso antídoto contra o medo. Ele é um poderoso remédio contra as ansiedades. No cenário evangélico atual, irmãos, o medo, existe muita confusão com relação ao medo. E o medo ele é constantemente visto como um ataque do próprio diabo, como um ataque de Satanás. As pessoas acreditam que se você está com medo de algo, é porque existe uma ação maligna, o diabo estaria atacando você, oprimindo você e prendendo você em cadeias de medo, correntes de medo. Outros acreditam até que há um espírito maligno, um demônio, que a função dele é basicamente colocar medo nos crentes, colocar medo nas pessoas, o que alguns chamam de espírito do medo. Mas, se nós tivermos uma visão equilibrada sobre o medo, de acordo com as Escrituras, de acordo com a Bíblia, nós vamos ver que o medo não é um espírito, o medo não é uma opressão ou um trabalho do diabo, o medo não é um sentimento involuntário e nem uma condição mental. Nas Escrituras, de acordo com a Bíblia, o medo brota da falta de fé. De acordo com a Bíblia, o medo brota da falta de conhecimento de Deus, ou da falta de confiança no caráter de Deus.
O medo, então, a raiz do medo seria a incredulidade ou a desconfiança. Hernandes Dias Lopes declara o seguinte: os nossos medos são direcionados a muitas áreas: medo do desconhecido, medo de calamidades, medo de enfermidades, medo da morte, medo de pessoas, medo de perder o emprego, medo de inimigos, medo de ser mal compreendido, medo de ser rejeitado, criticado ou esquecido. São vários os nossos medos. E um poderoso remédio contra todos eles é o Salmo 27, no qual hoje então nós iremos mergulhar e descobrir como vencer o medo em 3 tópicos. E o primeiro desses tópicos é vencendo o medo pela fé. Vencendo o medo pela fé. Veja o que diz o versículo 1 de novo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? No versículo 1, então, nós vemos que Davi vence o medo pela fé e pela confiança em 3 características ou atributos de Deus. Primeiro, Deus é luz. Deus é a sua luz. Em segundo lugar, Deus é a sua salvação. E em terceiro lugar, Deus é a sua fortaleza. Irmãos, se Deus é a nossa luz, se Deus é a sua luz, se o Senhor é a sua luz, você não precisa temer as trevas. Você não precisa temer as trevas. Elas podem se levantar com grande poder, com grande estrondo. Pode vir o espírito do medo ou quaisquer outros espíritos que nós podemos imaginar. Não importa, se Deus é luz, as trevas certamente serão dissipadas. Em 1 João capítulo 1, versículo 5, o apóstolo diz que Deus é luz e nele não há trevas. As trevas não permanecem, elas não ficam, elas são dissipadas pelo poder de Deus. Em segundo lugar, se Deus é a nossa salvação, você não precisa temer o inferno. Você que é salvo. Você que foi salvo pela fé no Senhor Jesus, você não precisa temer a danação do inferno. Você não precisa temer a condenação eterna. Por quê? Porque o peso dos nossos pecados, o peso do nosso passado, quando nós somos salvos, quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando entregamos inteiramente a nossa vida a Cristo, os nossos pecados se desfazem. E aí nós podemos dizer com o apóstolo Paulo, em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se Deus é a nossa luz, as trevas não permanecem. Se Ele é a nossa salvação, não tememos a condenação ou o inferno. Por último, temos Deus como a nossa fortaleza. Se Deus é a fortaleza das nossas almas, irmãos, nós não tememos nenhum mal. Nenhum. Seja nessa vida, seja no porvir, seja na morte, seja quando tudo se acabar. O que a canção que nós cantamos diz? Firmado esperarei. Porque Deus é a fortaleza, a força da nossa vida. Romanos 8:31 diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode permanecer de pé? O raciocínio do apóstolo Paulo é o seguinte: ele não está dizendo, olha, se Deus, colocando uma condição, querendo dizer, olha, talvez Deus seja por nós, e se Ele for por nós, ninguém será contra nós. O raciocínio do apóstolo Paulo é, uma vez que Deus é por nós, concluindo, de acordo com tudo que Ele já fez, que Ele é por nós, quem poderá permanecer de pé contra nós? Quem poderá permanecer de pé contra a igreja do Senhor? Se Deus, o Criador e o sustentador de todas as coisas, está do nosso lado na batalha, quem poderá permanecer de pé? Quem poderá se levantar contra nós em juízo? Quem poderá nos atacar e ser bem sucedido até o fim? Ninguém. Não precisamos temer, e aqui é uma citação
Eu não vou poder citar de quem que é essa citação, porque eu perdi na minha nota de rodapé, eu não sei quem é, mas, enfim, guarda a citação. Não precisamos temer as potestades das trevas, pois o Senhor, a nossa luz, as destrói. Não há por que recear a danação do inferno, pois o Senhor é a nossa salvação. Se Deus se digna de nos fazer fortes, então nem todas as maquinações do adversário podem nos debilitar. Vejamos o versículo 2. Então. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. A ideia do versículo 2, então, prosseguindo no raciocínio de que Deus é a nossa salvação e a força da nossa vida, o versículo 2 ele traz a ideia de que, embora Deus seja a nossa fortaleza, os piedosos, a igreja, tem muitos inimigos, e eles são tão cruéis que eles poderiam ser comparados com uma alcateia de lobos ferozes, porque aqui no original, Davi, ele diz, não os que se levantam contra mim apenas, ele diz o seguinte, para me destruir, ele diz, quando os meus inimigos se levantam para juntos devorarem as minhas carnes. Então traz a ideia, eu não sei se na tradução de alguém está assim, mas traz a ideia de que os inimigos são cruéis, de que eles são poderosos. Porém, a Bíblia nos ensina, e o salmista diz, que mesmo que eles se levantem, eles é quem tropeçam e caem. Sabe aquela famosa frase que se diz por aí, o inimigo se levanta, mas é para cair? Ela foi extraída desse texto, desse salmo, porque eles se levantam sim, os malfeitores, os inimigos do povo de Deus, mas são eles que tropeçam e caem. E aí a gente se lembra da história de Amã e Mordecai. Amã e Mordecai. O que acontece com eles? Amã maquina o mal, detesta Mordecai, ele tem um ódio pelo povo de Deus, e ele então consegue aprovar um decreto para que o povo de Deus seja eliminado. Mas então Amã prepara uma forca para o assassinato de Mordecai. O que acontece? Deus inverte a situação e é Amã quem vai parar na forca, e Mordecai é elevado a uma posição de autoridade. Por quê? Porque os nossos inimigos é que tropeçam e caem. Veja o versículo 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Vejam, irmãos, o versículo 3. Davi diz que esses inimigos eles podem se levantar, e eles podem se levantar até de forma organizada, unir forças, unir os seus braços, as suas estratégias, se unirem para nos destruir, para destruir a igreja. Mas o que o salmista diz? Eu confiarei, ainda que os meus inimigos sejam maiores, mais fortes e mais organizados. A minha confiança é inabalável. Eu confiarei no Senhor. Aqui dá a seguinte ideia: os inimigos são muitos, e ele não teme os inimigos porque eles estão desorganizados, eles são uma alcateia de lobos. Mas imagine que os inimigos então unam as suas forças. Agora o governo se uniu com a sociedade, os exércitos das nações, os poderosos de direita, de esquerda, de todos os lados. Os meus inimigos se uniram para me derrotar, para me destruir, para dar cabo da minha vida. Eles querem comer as minhas carnes. Mesmo que eles se organizem, mesmo que eles se juntem, o Deus que nos guarda é o mesmo. Deus não treme diante dos exércitos. Deus não se acovarda diante dos poderosos. Deus é o mesmo. Quer os seus inimigos sejam desorganizados, organizados, quer seja um, quer seja o diabo, quer seja o diabo, a carne e o mundo, todos juntos, quer sejam os governos e os poderosos,
não me interessa. Eles é quem tropeça e cai. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Será que você consegue perceber a confiança do salmista? E você consegue desfrutar da mesma confiança? Vejamos o que ele diz no versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A vitória sobre o medo pela fé, ouça isso aqui muito bem. A vitória sobre o medo pela fé passa necessariamente por uma vida de comunhão com Deus. Por uma vida em que você se dedica ao seu amado. Por uma vida em que você dedica tempo para conhecer a Deus, para ser conhecido por Ele. Comunhão, amizade, companheirismo, devoção, oração, leitura da palavra, estudo fiel das Sagradas Escrituras. Sem isso, sinto muito, você jamais vai ter êxito sobre o medo. De onde você vai extrair coragem? Se o seu coração está derretendo como cera diante da vida. Irmãos, é uma tolice nós dizemos o seguinte: eu estou com medo, eu estou com pavor, eu temo o futuro, temo tantas coisas, os meus inimigos se levantaram, recebi um diagnóstico gravíssimo, ou então estou lutando pela minha vida em crises profundas, mas eu vou permanecer positivo e confiante, porque eu acredito no meu potencial. Vou buscar uma força interior. Eu acredito em mim mesmo. Eu acredito na minha capacidade de vencer. Eu já venci tantas vezes. Isso é uma tolice. Por quê? Porque se nós estamos com medo, precisamos da coragem que vem de Deus. Precisamos de nos lembrar de quem Deus é, de quem é Ele, estando Ele ao nosso lado. Se Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, e se Ele conduziu todos nós até aqui, por que nós o abandonaríamos agora para confiar na força do nosso braço? Então, a vitória sobre o medo, irmãos, passa por uma vida de comunhão com Deus, e eu temo que é exatamente aqui que a igreja mais tem fracassado. Quando nós conversamos uns com os outros, é constante a seguinte queixa: irmão, irmã, eu tenho tido dificuldade de orar, eu tenho tido dificuldade em ler a Bíblia, eu tenho tido dificuldade em andar com Deus, eu tenho tido dificuldade profunda de caminhar com o Senhor. Você precisa saber que talvez seja exatamente por causa disso que você anda tão ansioso ou ansiosa, medroso ou medrosa, temeroso ou temerosa. Você não tem passado tempo aos pés do Senhor. E eu quero aproveitar esse pequeno espaço para dar uma palavra contra os devocionais. A igreja, no nosso tempo, está muito mal acostumada. E as pessoas, elas se acomodaram nos devocionais. E acham que ter comunhão com Deus é abrir Café com Deus Pai, ou meditações de Spurgeon, ou do John Piper, de quem quer que seja. Ler aquele conselho para aquele dia, fazer uma breve oração e seguir. Comunhão com Deus não envolve uma fórmula pronta, envolve você se lançar nas profundezas das águas das Escrituras e peneirar, procurar pelas pérolas, buscar pelo conselho de Deus, buscar pela palavra de Deus, buscar pelo conforto, pelo auxílio. Quando foi a última vez
que você orou, pedindo a Deus que Ele te desse uma instrução, uma orientação, e você, na sua leitura regular, identificou Deus falando a sua alma e disse: isto é para mim. Isso é raro, não? Faz tempo, não faz? É por isso que nós estamos com medo. É por isso que nós somos tão fracos. É por isso que a gente lê no jornal a notícia de que essa noite os Estados Unidos bombardearam o Irã e já fica todo mundo tremendo, dá dor de barriga no mesmo instante, porque ao menor sinal de guerra nós nos assustamos. Não como Davi, porque Davi dizia: confiarei. Nós trememos. Agora, por que a oração é um poderoso aliado contra o medo? Por quê? Não é por causa da oração em si, mas é por causa de quem ouve as nossas orações. Ouça aqui mais uma citação, eu acho que é Spurgeon essa. Esse é o alvo correto dos nossos desejos. Este é o poço em que devemos mergulhar nossos baldes. Esta é a porta em que devemos bater. Este é o banco de onde sacar. Fazemos nossos saques. Que banco é esse? Que porta é essa? Que poço é esse? É o poço da oração. É o banco da oração. É a porta da oração. É ali que nós vamos. Deseja o que vem dos homens e deite-se no monte de esterco com Lázaro. Deseja que é do Senhor e seja carregado por anjos ao seio de Abraão. Sobre as dolorosas circunstâncias de Davi, poderíamos esperar que ele desejasse repouso, segurança e milhares de outras coisas, mas não, ele coloca seu coração na pérola e abandona todo o resto. Todo o resto. Eu sei por que vocês e eu gostamos tanto de Spurgeon, é porque ele diz essas coisas brilhantes, mas nós ficamos encantados com o que ele disse e não vamos atrás. Ele diz: Davi colocou o seu coração na pérola e deixou todo o resto. E aí você lê isso e fala: nossa, que frase linda. Mas não é para a frase ser linda, é para você colocar o seu coração na pérola. Esqueça o resto. Esqueça o resto. Deixe o esterco de lado. Deixe as coisas que os homens podem te oferecer para lá. Coloque os seus olhos no Senhor. Irmãos, a comunhão com Deus destrói o medo, porque o Senhor é a nossa fonte, seja na angústia ou na felicidade. A oração é um divino remédio contra as ansiedades e o medo. Vamos para o versículo 5. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me colocará no alto de uma rocha. Por que Davi então confia tanto em Deus e busca a Deus fervorosamente em oração? Porque nós somos encorajados, nós somos libertos do medo quando nós experimentamos o cuidado e o livramento de Deus no dia da adversidade. É no dia da adversidade. Veja Davi, ele está dizendo: no dia da adversidade Ele me ocultará, Ele me esconderá. Pergunta número 1: vai vir o dia da adversidade? Do que é que você tem medo? Isso pode acontecer mesmo. Qual é o seu temor? O que você mais teme? Não dá para te falar que isso não vai acontecer. Se eu te falar isso, eu estou mentindo e enganando você. Isso pode acontecer ou não. Por isso que é uma perda de tempo ficar preocupado, porque pode acontecer ou não. Mas pode acontecer. O dia da adversidade é real. E ele pode vir. Você vai passar por isso. Lembra do Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele vai andar por esse vale. O dia da adversidade vai chegar.
Deus, ele está confiante de que em Deus ele estará protegido, de que em Deus ele estará guardado, de que em Deus ele estará escondido. Lembra, Renato, daquela canção antiga que a gente cantava assim: em tua presença sou fortalecido, em tua presença, Senhor meu Deus, é onde eu quero estar, olhando a tua face, contemplando a tua graça, que é ali que o Senhor nos guarda, é ali na comunhão que o Senhor nos protege. Só que aqui Davi ele fala uma coisa interessante, veja só, ele diz o seguinte, que ele tem um pedido, ele quer estar escondido no interior do tabernáculo, ele quer estar no templo. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o aspecto coletivo da adoração, para o aspecto coletivo do que é ser igreja. Hoje, as pessoas leem um salmo como esse e aplicam tudo de forma individual. Eu, no dia da minha adversidade, no dia da minha luta, no dia da minha provação, o Senhor me guarda, o Senhor é para mim, o Senhor é por mim, o Senhor está comigo, eu. O que Davi está dizendo? Ele me esconderá no tabernáculo, eu desejo estar no templo. Não é interessante? Porque Davi reconhece o valor disso aqui, a comunhão dos santos, a igreja, o valor da igreja. É por isso que eu estou falando dos inimigos da igreja, quando se levantam contra a igreja. Eu quero que você pare um pouco de pensar na sua carteira apenas, nos seus exames apenas, na sua vida apenas de forma individual, e eu quero que você olhe um pouco para a pessoa que está do seu lado e saiba que essa pessoa sofre tanto quanto você, se não mais. E nós estamos juntos aqui, adorando a esse Deus que tem nos guardado a todos. Então, é necessário desenvolver empatia, simpatia, amor, caridade, desejo pela companhia uns dos outros. Estamos o tempo todo cuidando das nossas coisas, das nossas vidas. É por isso que eu falei contra os devocionais. Em tempos de devocionais particulares, em tempos de individualismo, nós precisamos ser relembrados da importância da igreja, do corpo de Cristo, da reunião, da congregação, da assembleia dos santos. E eu estou falando do local físico mesmo, tá? Não só da igreja invisível, dos membros da igreja. Eu estou falando da igreja, do templo, do local de culto. Isso é importante. As pessoas estão esquecendo disso, estão abandonando isso e dizendo: não, eu sou a igreja. Não, eu sou a igreja. Você já viu um pé caminhando pela rua sozinho, batendo no peito e dizendo: eu sou o corpo? Você daria um chute nesse pé e ele acorda, rapaz. Como que você é um corpo se você está sozinho? Olha o que diz João Calvino: admito que de fato vivemos em circunstâncias muito diferentes daquela dos antigos pais. Mas enquanto Deus ainda preservar o seu povo sob certa ordem externa e atraí-lo para si por meio de instruções terrenas, os templos ainda terão sua beleza, a qual merecidamente deve atrair para si os afetos e os anelos dos fiéis. A palavra, os sacramentos, as orações públicas e outros auxílios do mesmo gênero não podem ser negligenciados sem um perverso menosprezo por Deus, que se nos manifesta nessas ordenanças como um espelho ou imagem. Versículo. Gente, esse ventilador aqui não quer que eu termine essa pregação, eu fico tirando as páginas da Bíblia toda hora. Esse está desligado, é aquele ali. Versículo 6: agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo, de novo, oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Vejam que Davi, ele está falando de oração, de vida com Deus, de comunhão, mas ele não está negligenciando em momento nenhum o estar no tabernáculo, o estar no templo. É lá que eu vou louvar, é lá que eu vou orar,
É lá que eu vou oferecer os meus sacrifícios. É lá no templo que eu vou adorar a Deus. É aqui. Isso aqui. Este local é um poderoso remédio contra o medo, as ansiedades e as angústias. Porque Deus fala conosco aqui. Porque todos nós comungamos na fé. Então, nós aprendemos aqui nesses 6 primeiros versículos a vencer o medo pela fé e pela comunhão com Deus. No versículo 7, acontece uma virada muito impressionante no Salmo. Tem autores até que acreditam que o versículo 7 em diante é um pedaço de outro Salmo. Porque ele muda. É como se ele estivesse numa montanha russa. E no 6 ele chega no pico da montanha russa. E no 7 ele começa a descer. E ele vai descendo. Olha o que ele diz: ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, tem compaixão de mim e responde. Ora, o homem que estava dizendo, não temerei, ainda que os exércitos se levantem, ainda que o mal venha, ainda que as trevas venham, agora ele está dizendo, Senhor, eu clamo, por favor me responda. Ele está orando com angústia, ele está orando com clamor, ele está pedindo, implorando. Isso aqui nos ensina, mais uma vez, a variedade de circunstâncias que podem acontecer na nossa vida. Você pode estar num momento de extrema confiança, louvor, vitória, cânticos, e de repente o telefone toca, de repente uma mensagem chega, de repente você sai de uma consulta com um exame em mãos, de repente o seu chefe, o seu patrão te chama e vem a notícia. E aí então você vai para uma outra circunstância de angústia, de tristeza. Então tudo bem, desde que você continue se exercitando e lutando contra o medo. No versículo 7, Davi nos ensina a vencer o medo pelo clamor, pela oração. Então, primeiro nós vimos como vencer o medo pela fé. Agora nós estamos vendo como que a fé se manifesta. Como que a fé se manifesta? Pela oração. Irmãos, quando nós não oramos, nós estamos dizendo para Deus, não cremos em ti. Quando não oramos, eu ouvi um pastor dizer essa semana, o pastor Judy Clay, uma pregação muito interessante. Ele disse o seguinte: não orar é ser presunçoso e orgulhoso e dizer para Deus, pode deixar comigo, eu dou conta. Isso aqui eu sei. O que eu não souber, eu te falo. Meu Deus. Deus tem misericórdia de nós. Deus tem compaixão de nós. Sabe, hoje de manhã eu me lembrei de uma fala do Senhor Jesus em que ele diz o seguinte: mas quando vier o Filho do Homem, ainda encontrará fé na terra? E olhando assim o cenário, nós somos tomados de angústia, porque principalmente quando nós olhamos para o nosso coração, o que nós identificamos? Nos falta fé. Como que eu sei? Porque não oramos. E Davi está nos ensinando a clamar a Deus com insistência, com fervor. Davi tem ciência da sua miséria, ele tem ciência da sua incapacidade. Ou vocês acham que, como um rei, ele sai no alpendre do templo e olha para os campos de batalha do templo, não, do palácio, e ele olha para Jerusalém, e Jerusalém está cercada por todos os grandes impérios, os egípcios, os babilônicos, os persas, os ninivitas, estão todas as portas de Jerusalém. Vocês acham que esse homem vai estufar o peito e dizer: pode vir, vem quente, que eu estou fervendo, eu vou dar conta, vai dar certo, uhul, glória a Deus, eu vou passar cantando o hino da vitória,
o cântico da vitória. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, eu não serei atingido. Bênção, eu sou o homem da bênção, eu sou o homem. Vocês acham que é assim que Davi se comporta no alpendre do seu palácio, assistindo os exércitos cercando a sua casa? Dá para dizer que uma pessoa dessa está em plena sanidade? Irmãos, esse homem ele tem ciência da sua miséria, ele tem ciência da sua incapacidade, ele crê firmemente que ele vai permanecer de pé, não é por causa dele, não é por causa da fé dele, ele não tem fé na fé dele, ele tem fé no Senhor, ele confia no Senhor, ele espera pelo Senhor, e é por isso que ele clama. Então ele volta para dentro e vai para o seu quarto de oração, dizer: Senhor, eu clamo com insistência, por favor, Senhor, escuta a voz do teu servo, por favor, Senhor, não me rejeites, porque eu tenho manifestado a fé perante todos. Se o Senhor me rejeitar, eu serei envergonhado, o Senhor será envergonhado, a fé será zombada, o teu nome será desprezado. Versículo 8. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Ainda, porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Irmãos, versículo 8 tem um convite de Deus para Davi. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Veja mais uma vez em que pessoa está o verbo buscar. Ele é um imperativo, mas ele está no singular ou ele está no plural? Responda rápido. No plural. Mais uma vez, uma ordem voltada para a igreja coletiva. Busquem a minha presença. Qual é a resposta dos piedosos da igreja? A tua face, Senhor, nós buscaremos. Assim como um noivo deseja a companhia da sua amada noiva, assim como um marido deseja a companhia da sua amada esposa, quando Deus convidar as vossas almas, quando Deus convidar a sua alma, não diga não, diga sim. Eis-me aqui, Senhor, eu buscarei a tua face. Sabe por quê? Porque nos versículos 9 e 10, Davi vai expressar uma confiança de que Deus não abandona o seu povo. Se Deus não nos abandona, nós também não deveríamos abandoná-lo. Se Deus não nos deixa, nós deveríamos desejar e amar a companhia dele. Irmãos, ele ilustra essa confiança, dizendo que até o pai e a mãe dele podem abandonar. É comum um pai ou uma mãe abandonar os seus filhos? É comum? É incomum? Não é comum. Essa hipótese é uma hipótese grave, porque é muito grave um pai ou uma mãe abandonar o seu filho. Davi diz: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonassem, o Senhor jamais me abandonaria. Que dia que o Senhor te abandonou? Quando foi? Se lembre da sua vida. Conta os seus dias. Quantos anos você tem? Qual ano? Me diz. Foi em 1990 que ele te abandonou? Foi nos anos 2000? 2010? 2020? Quando?
E você vai me dizer assim: ele nunca me abandonou. Tem momentos em que eu senti que ele estava silencioso. Sim, é verdade. Teve várias circunstâncias em que eu tive que lidar com o silêncio de Deus. E eu até achei que ele tinha me abandonado, mas o tempo passou e eu vivi as circunstâncias e as coisas foram se encaixando de uma tal maneira que hoje eu posso dizer que até os meus pais poderiam ter me abandonado, os meus melhores amigos me abandonaram, mas o Senhor nunca, jamais. Se você pode testemunhar que o Senhor nunca te abandonou, mesmo quando você não o conhecia, por que você tem medo de abandonar? O que mudou? O que mudou nele? O que mudou no Senhor? Para que agora você esteja perdendo o sono, perdendo a paz, se revirando no leito. Aqui estão o seu amor, sua sabedoria, seu poder, sua eternidade e tudo em sua natureza. Aos 4, acrescente a sua promessa e você terá a plenitude de toda a segurança que pode ser desejada. Robert Simpson. Na comunhão com Deus, na oração, nós vencemos o medo e as ansiedades. Por último, versículo 11. Ensina-me, Senhor, o seu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos meus inimigos. Não me entregues a vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Amém. Nós vimos então que Davi nos ensina a vencer o medo pela fé. Depois ele nos ensina a vencer o medo pela oração. Agora, ele nos ensina a vencer o medo pela esperança. Esperança. Ele vai nos ensinar a exercitar a esperança. E ele começa dizendo para nós que ele tem plena consciência e ele tem certeza de todas as vitórias alcançadas. Ele tem certeza. Ele sabe. Ele se lembra de quando Deus o ajudou a derrubar o gigante Golias. Ele se lembra. Ele se lembra de quando Deus o ajudou a matar centenas de filisteus. Ele se lembra. Ele tem certeza disso. Mas ele também tem certeza, Elvis, do quanto o inimigo dele é cruel. Do quanto os seus inimigos estão à espreita. E ele sabe que a vida cristã é uma jornada. Então, Davi volta para aquela figura ali do Salmo 23. E ele vai dizer o seguinte, olha. Lê de novo, olha. Versículo 11, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana. A vida do justo é uma vereda. A nossa jornada, ela é uma caminhada. Eu disse isso na semana passada. Sabe, irmãos, eu queria te encorajar. Eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo agora. Eu realmente não sei. Eu não sei qual é a sua tribulação. Qual é a dor e a angústia que estão te assolando? Mas eu queria te encorajar a tirar um pouco os olhos dessa circunstância específica, porque ela é uma circunstância na sua vida. Tire um pouco os olhos dessa coisa, dessa circunstância e olhe um pouco para frente. E enxergue que a sua jornada, a sua vida cristã é uma caminhada. Outros vales como esse virão, outras dificuldades como essa virão, mas essa também vai acabar, e você vai subir nas colinas da alegria, passar pelas veredas do deleite, do prazer em Deus. Você vai viver outros momentos de felicidade e outros de tristeza, e Davi tem consciência disso. Então ele olha para frente e ele enxerga no caminho. Presta bem atenção nessa analogia de Davi. Ele enxerga uma estrada, ele olha, ele está na estrada, e ao redor da estrada, que é plana, tem muitos inimigos, e eles são cruéis, eles querem devorar as carnes de Davi. Qual é o pedido dele? O que ele implora a Deus?
Ele diz o seguinte: guia-me por vereda justa, me leva por um caminho plano, preserva a minha vida. Já que é uma jornada, o desejo do salmista é caminhar pela estrada do Senhor. Ouça isso aqui muito bem, jovens, crianças. A sua vida é uma jornada. Você vai trafegar por esse caminho, é uma estrada, você vai andar por ela. Eu não sei para onde você vai, mas queira, deseje andar na vereda plana, no caminho do Senhor. Queira isso, deseje isso, procure isso, busque isso. Por quê? Como ele é um rei, naquele tempo, o que tem em mente aqui Davi é o seguinte: naquele tempo, haviam várias estradas, certo? As pessoas iam de um lugar para o outro de quê? A pé ou a cavalo. Então haviam várias estradas. Nem todas as estradas eram seguras. Havia muitas estradas que até eram boas, mas não eram protegidas. Não era seguro. Tinha ladrões, feras. Agora, existiam estradas que ficavam dentro dos reinos, que eram estradas protegidas pelo rei. O rei guardava aquela estrada, o rei preservava aquela estrada e ele protegia aquele caminho. Então, se você tinha que fazer uma viagem e pudesse escolher os caminhos, qual caminho seria o mais sensato, o mais inteligente de escolher? O caminho protegido pelo rei, concorda? É isso que Davi pede. Senhor, guia-me pelo teu caminho. Coloca diante dos meus pés uma vereda plana, não me deixe cair. Davi está olhando para frente. No verso 12 ele vai reconhecer que ele é vulnerável. Os inimigos vão destruí-lo se Deus não o ajudar. Se Deus não o preservar, ele vai cair. Ele precisa de um caminho reto. E olha que coisa bela, o capítulo 27. O capítulo 27, versículo 13, diz o seguinte: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Davi conclui de forma esperançosa, aguardando ver a bondade de Deus ainda nesta vida. Depois de encher o fôlego com confiança, depois de se lembrar e buscar a Deus em oração, agora ele tem uma expectativa de que mesmo nessa vida ele vai ver a bondade do Senhor. Eu vou te perguntar de novo: você tem expectativa e esperança de mesmo nessa vida ver a bondade do Senhor? Sabe o que é vida eterna? Quando começa a vida eterna? A vida eterna, muitos pensam que a vida eterna e o favor, o gozo, a alegria começam quando o crente morre. E aí começa a vida eterna. A Bíblia não ensina isso. Pelo contrário, a vida eterna começa no exato dia em que você passa da morte espiritual para a vida. No exato dia em que você é salvo e convertido. Nesse dia começa a vida eterna. Então, se você está na vida eterna, se você está em Cristo, se você é uma nova criatura, eu queria te pedir, por favor, pare de reclamar, pare de murmurar, pare de levar a sua vida aqui como se fosse um peso insuportável. Para de conduzir a sua vida aqui como se fosse, sabe, uma coisa que você não vê a hora de terminar. Nossa, mas que etapa chata da vida, que etapa chata, porque isso não acaba. Eu queria ter sido arrebatado no dia do meu batismo. No dia do meu batismo, eu queria ter morrido naquele dia que eu não precisava passar por nada disso, e agora eu estava com Deus, mas a vida eterna já começou. E se você é um crente saudável, você precisa ter a expectativa de que você não só está vendo, como você vai ver a bondade do Senhor aqui, nesse tempo.
nessa vida, nessa caminhada. Nossa, como isso nos encoraja, mas como isso nos humilha em vergonha. E aí, Davi então termina assim, no versículo 14: espere no Senhor, anime-se, fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. O que Davi conclui esse salmo, então? Ele conclui esse salmo convidando eu e você, fazendo um convite para as nossas almas: espere no Senhor, confie no Senhor, deposite no Senhor a sua fé, deposite no Senhor a sua confiança, vá até Ele em oração, busque a companhia da igreja, busque a companhia dos santos, a companhia dos salvos. Diante de tudo que nós vimos, qual é a sua resposta? Você confiará em Deus? Você depositará nele a sua confiança? Você vai utilizar esses poderosos remédios contra o medo e a ansiedade? Será que a fidelidade e a lealdade de Deus são suficientes para você? Será que Deus é suficiente para mim e para você? Por que temer? Aí você volta para o versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? A quem terei? Qual é a resposta? Não terei. Não terei. Não terei. Qual é a sua resposta a Deus nessa manhã? Você tem lidado com os medos? Quais são eles? Quais são as suas ansiedades? Se você reconhece que Deus cuida de todas as coisas, por que você tem? O Senhor nos ajude nesse tempo a vencer o medo, a desconfiança, a ansiedade, a incredulidade, e que Ele nos ajude a caminhar de forma firme e fiel nesse tempo.